Agora, o Vasco piscou, Palmeiras acabou com o jogo. Tinha um certo otimismo. 2-1 Vascão, Coutinho é seleção, hein, meu? 7 jogos sem perder. Eu vim muito confiante e hoje é 2-1 Vascão e gol do Coutinho e Vegete. 2 vitórias seguidas. O Vasco agora tá embalado. Até o Eduardo, torcedor do Vasco que viralizou porque fez promessa de cortar o cabelo só quando o time chegasse a 4 vitórias seguidas, tava se iludindo. E aí eu pensei que ia acabar rápido, ainda não acabou. Pois é, Eduardo, agora são 194 dias. E contando. Flaco Lopes disse, deixa comigo! De novo Flaco Lopes! De novo Flaco Lopes! Avassalador! O ataque do Palmeiras! Contra o Palmeiras, na casa deles, a ilusão durou muito pouco. 5 minutos, gol do Flaco Lopes. Flaco Lopes ajeitou para a esquerda, bateu! Gol! E a sorte, a bola desviada ficou na medida para ele. Abriu a conta! Verratti tentou o empate aos 16, mas aos 17... Aos 17, Piquerez cruzou, Hugo Moura e Lucas Oliveira se enrolaram completamente e a bola sobrou pro Flaco Lopes de novo. E a defesa do Vasco bobeou feio. Vamos ver melhor? Hugo Moura foi cortar com a perna direita, a bola bateu na esquerda. O Lucas Oliveira, que tinha escorregado e caído sozinho, acabou tocando para trás. E o Hugo Moura se esticou, mas não conseguiu afastar. A bola ficou no bate-rebate. Hugo Moura, Lucas Oliveira. Opa, tá aqui a bola. A bola tava dentro do gol. E 5 minutos depois, a bola tava dentro do gol de novo. O Tigrinho definitivamente saiu da jaula. Vitor Roque bagunçou o Paulo Henrique, que ainda atrapalhou o Léo Jardim. 2 do Flaco Lopes, agora Vitor Roque. 23 minutos de jogo, 3-0. Eu vim muito confiante. 2-1 Vascão. O Vasco agora tá embalado. O Eduardo vai ter que começar a contagem dele de novo. De 2024 pra cá eu tava com o hábito de cortar o cabelo todo mês, aí agora tá me incomodando um pouco, que não me incomodava antes. Aí eu já tô pensando, tá legal. No segundo tempo, o Palmeiras teve mais chance de aumentar, mas terminou 3-0 mesmo. Eu sei que você tá pensando aí, por que eu não faço uma promessa dessas pro América, já que meu cabelo não cresce mesmo. Deus tá vendo isso aí, hein? Tem tempo de o que vai ficar balado, não tem abalar nada, tem que ter raiva, o time tem que ter raiva de fazer o que fez, pô. Não tem a mínima chance de abalar ninguém, tem que ter raiva e aprender a não fazer. Pro Eduardo, não tem raiva. Ele é um cara paz e amor e não tá pensando em desistir da promessa, não. Talvez se piorar muito, eu acho que eu vou ficar meio mal de gravar a vida todo no final do jogo. Mas até o momento eu não vejo nada que me faça querer parar. Ele fica ali lutando, brigando, só que não é a característica do Verratti. Não adianta. Ele vai continuar bravo, vai continuar saindo. Você não acha que o Vasco tá cruzando menos bola na área, então o futebol dele aparece Mas o Vasco joga de outra maneira hoje do que jogava 6 meses atrás. No começo, no primeiro semestre, nós falávamos quem é a dupla do Vasco? Piton e Verratti. Exato. Falava que era Piton, o Piton cruzava e o Verratti marcava gols. Hoje o Vasco tem uma variação de jogadas. Ele tem o Ryan vivendo um momento melhor, jogando melhor. Ele tem o Felipe Coutinho melhor tecnicamente. Se você tem o Coutinho, é um cara que encontra muitos atacantes. O Verratti não é o jogador do facão, ele não faz essa movimentação, então dificulta o jogo para ele. Eu já vi o Coutinho algumas vezes pegar a bola e olhar, cadê a movimentação? Ele não tem a movimentação para ele fazer o passe, não é a característica dele. Eu acho que nessa circunstância, Verratti, você é meu capitão, você é meu centroavante, mas o sistema de jogo agora não está beneficiando você, eu vou com outro e você vai continuar entrando. Talvez ele até recupera. O Cano ficou na reserva um tempo, voltou, está fazendo gols aos poucos. Não é o mesmo atacante de 2 anos atrás. Mas aos poucos o cara vai readquirindo a confiança. Eu acho que o Verratti hoje ele joga pela liderança. Ele tem se mantido no time pela liderança e pelo trabalho que ele faz sem bola, que é um trabalho que agrada o Diniz. O Diniz gosta do atacante que se doa, o atacante que volta, marca e ajuda. Mas, de fato, eu tô com Grafite. O atacante vive de gols. Grafite sabe muito mais do que eu sei, porque foi um atacante. Então, assim, precisa fazer gol para estar com a confiança elevada, para estar bem consigo mesmo. E o Verratti já tem tempo que não faz gol, apesar
de ser o goleador do Vasco na temporada, o goleador da temporada, né? Mas, sem dúvida, eu acho que com o passar dos jogos, como tem acontecido, a tendência é que o Diniz ache uma outra solução para a forma que ele gosta que o Vasco jogue, né? Se comporta dentro de campo. E o Verratti não é um jogador feito para um time que gosta, que tem posse de bola, que precisa um pouco mais de técnica. É um cara que é finalizador, que está no último terço, que vai ganhar os duelos aéreos, né? E é isso. Há alguns anos atrás, nós falávamos, o Verratti, nossa... Assim, a qualidade que ele tem de salto, a qualidade que ele tem de ganhar esses duelos aéreos, de fazer gol de cabeça, é impressionante, que sai o melhor do Brasil, nós falávamos isso. É verdade. Então, assim, falta de fato uma qualidade com ele, bola no pé. Se ele tem essa qualidade de bola no pé, de poder segurar a bola, de fazer um pivô, de colocar o colega, de repente, em condições de jogo, como faz o Flaco, né, ele com certeza continuaria no time. Como ele não é o seu forte, a tendência, é um pensamento meu, eu tiraria. Tiraria? Até mesmo, mas existe uma conversa interna. Se eu sou o treinador vem cá, meu filho, eu vou te ajudar, calma, vamos trabalhar, daqui a pouco você vai voltar para o time, mas esse é um momento que nós precisamos criar uma outra alternativa, uma outra solução, de repente colocar um jogador, de repente o próprio David, vamos colocar o David aqui, que vai ser um jogador que vai dar um pouco mais de profundidade, um jogador que tem um pouco mais de qualidade com bola no pé, e a gente não precisa de bola longa, e quando a gente voltar, você vai voltar também, existe uma conversa para preparar o jogador também, haja visto que o jogador é o capitão do time. Acho que o campo está falando isso, né? Exatamente. O campo está mostrando isso, que 36 anos de idade, cara. Você tira um cara desse, bota no banco para ele voltar depois, é difícil. Mas o banco não é o cemitério, né? Você pode ter momentos no próprio jogo em que você precisa de uma bola aérea, você precisa mudar a maneira de jogar, ter mais repertório, né? Não é ir pro banco e uma coisa é você tirar do time completamente, isso aqui não serve, não fala. Exato. É por isso que a conversa do treinador nesse momento, ela é muito importante. Sabe, o treinador pega o atleta, que é o capitão do time, tira sem falar nada, ele perde completamente. Aí entra a idade, entra tudo. Como assim? O cara se sente até desrespeitado. Agora, se o treinador chega pra mim, cara, abraça ele e eu sei que o Diniz é dessa maneira, o negócio é o seguinte, esse é o momento e tal, aí ele vai fazer até mesmo, não, beleza, esse é o momento, daqui a pouco você volta. Isso não quer dizer que ele vai ficar sem jogar, porque vai precisar em determinado momento, e precisa, que ele entre no campo e faça aquele trabalho que ele... Eu tô com vocês, pra mim, né, não vi isso, não apurei isso, é apenas uma percepção, que o Diniz também não saca o Verratti por isso, porque ele tá muito preocupado em como lidar com uma situação do jogador que, nos últimos anos, foi a grande referência do Vasco, né? Aliás, o Diniz cobrou mais raiva do time ontem, dá uma olhada. Eu acho que o jogo, a gente fez um primeiro tempo muito ruim, principalmente na parte de marcação. E o Palmeiras soube se aproveitar. É verdade que fizeram 3 gols, mas foram as 3 primeiras chances que o Palmeiras teve no jogo, eles aproveitaram as 3. E praticamente ele liquidou o jogo com isso, que foi o placar final do jogo. A gente teve alguns descuidos muito graves de coletivos. Deu uma bola lá. O time entrou, o time já teve uma resposta positiva no segundo tempo. O time não pode entrar do jeito que entrou, mas não é uma coisa que não tem o que fazer. O time já começou a reagir no segundo tempo. Eu espero o que vai acontecer é que a gente vai trabalhar bastante e continuar essa melhora contra a Vitória. Não tem tempo o que vai ficar abalado, não tem abalar nada, tem que ter raiva. O time tem que ter raiva de fazer o que fez, pô. Não tem nada de abalar nada, absolutamente. Não tem a mínima chance de abalar ninguém. Eu acho que os jogadores já responderam de uma maneira positiva no segundo tempo. E tem que ter raiva e aprender a não fazer. O Vasco perdeu para o Palmeiras 3-0 e quebrou a invencibilidade de 7 jogos. Sim. Com o resultado, o Gigante da Colina, mas olha só que bonitinho que o povo escreveu para você. É muito carinho. Com o resultado, o Gigante da Colina caiu para 13º lugar com 30 pontos, um atrás da zona de classificação para a Sul-Americana. A gente já não está mais falando desse negócio de... já se afastou da zona. 12º. É? Tá errado. 12º, ganhou uma vaga. Um beijo para a nossa produção, mas não diminuam a posição do Gigante. Toma! É tão duro chegar ali, pô. Vernê, ainda querem tirar? O Vasco hoje, só para explicar, tem o mesmo número de pontos do Corinthians. 30 pontos. Só que o Vasco tem um saldo bem superior ao do Corinthians. O Vasco fez 38 gols no campeonato e tomou 38 também. Uma maravilha. Saldo 0. Só que o Vasco tem uma vitória a mais do que o Corinthians. O Vasco tem 8 vitórias e o Corinthians 7.
Ontem seria mais um. Inclusive, fica meu repúdio à arbitragem. O que aconteceu? Repito, o que aconteceu ontem, embora não seja futebol carioca, mas Corinthians Internacional. Para quem não viu o lance grotesco, o pênalti marcado para o Internacional, vale a pena ver, porque você vai se revoltar. Isso mostra e resume como é a arbitragem de futebol brasileiro. Péssimo. Mas enfim. Cara, vou ser honesto com vocês, tá? Vamos lá. Se o Vasco estivesse com a equipe titular, já seria difícil, já seria praticamente impossível. Porque a gente está falando de uma equipe que é o Palmeiras. O Palmeiras, ele encontrou inclusive o seu melhor momento na temporada quando ele utiliza a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. O Palmeiras que ganhou do River Plate no Monumental e ganhou também em casa. Um Palmeiras que perdeu para o Bahia na última rodada, mas um jogo totalmente atípico. Até para o próprio Bahia, que é outro que oscila demais também. Abel reclamou de gramado e tudo mais, mas o Palmeiras dentro do Allianz Parque é um adversário hoje que, junto com o Flamengo, é o mais difícil do Brasil, sem dúvida alguma. E talvez em bola jogada, o momento do Palmeiras hoje seja até melhor do que o do Flamengo. Então assim, cara, já seria difícil de qualquer forma. Aí quando você perde o Bastos e perde o Barros e o Carlos Cuesta, aí acabou, gente, porque o nível desce muito. O Vasco com o Barros e com o Carlos Cuesta é o time que tem condição de empatar com o Flamengo, é o time que vence o Cruzeiro, é o time que vence o Bahia e é o time que talvez no Allianz Parque faria um jogo mais duro. O Vasco sem esses jogadores se torna o time que estava brigando para não cair. Porque é muito claro, é muito nítida a diferença de nível de um jogador para o outro. Porque quando o Barros não joga, isso mexe no time inteiro. Quem foi colocado ontem para ser titular? O Tietê. Para mim, volta mais uma vez antecipada. Um jogador que com a bola ajuda, porque tecnicamente ele é muito bom, mas sem a bola estava fora de ritmo, estava fora de eixo. É um jogador que, para mim, teve uma volta antecipada. Quem jogou de primeiro volante? O Hugo Moura. E, mais uma vez, o Hugo Moura prejudica o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Para quem vai se lembrar, principalmente para quem é torcedor vascaíno, mas a gente que acompanha também o futebol, no primeiro turno, quem entrega o jogo para o Palmeiras é o Hugo Moura, jogando lá no Mané Garrincha. O Vasco faz o jogo competitivo, estava 0-0 o jogo, e aí o Hugo Moura entrega o gol numa saída de bola. Dessa vez, ele teve a dupla com ele, Lucas Oliveira, que é um jogador que fez um jogo decente com a camisa do Vasco contra o Flamengo, e ele já foi alçado como titular pelo Fernando Diniz. Sendo que, assim, é um atleta que não tem condições de ser titular do Vasco da Gama. E ficou muito claro isso ontem. É um jogador que não conseguiu saltar a linha quando era preciso, que não conseguiu defender, que cometeu uma lambança junto com o Hugo Moura no segundo gol, e é uma coisa que continua prejudicando o Vasco. São 11 gols por erros diretos do Vasco que ele entrega o gol para o adversário. 11. Se o Vasco tomou 38 nesse campeonato, 11 foram de erros diretos de próprios jogadores do Vasco da Gama. Então, ofensivamente, com a bola no pé, o Vasco nem fez um jogo horroroso, tá? Os 15 primeiros minutos ali, o Palmeiras chega 2 vezes e faz 2 gols. Mas quem estava controlando a partida era o Vasco. Só que, cara, fica muito difícil. Se você tem um ataque tão letal quanto o do Palmeiras, Vitor Roque, Flaco Lopes, jogadores que estão numa fase brilhante, e um time consistente contra o Palmeiras, 35 mil pessoas lá no Allianz Parque, é muito difícil você escalar essa montanha de novo depois de ter tomado 3-0. Agora, tem 2 coisas que eu tenho que citar aqui. Fernando Diniz falou que o time melhorou no segundo tempo. O time não melhorou no segundo tempo. O que aconteceu no segundo tempo é que o Palmeiras tinha metido 3-0 e naturalmente o Vasco ia ganhar campo. O Palmeiras ia tirar um pouco o pé. E outra coisa, é muito importante a gente falar sobre o Verratti, que é um cara que eu sou grato, que é um cara que fez tudo pelo Vasco. Ele é um cara que doa toda a sua alma, que faz tudo mesmo. Ele é o capitão, ele é o líder, taticamente ele se entrega, mas ele é um jogador que, infelizmente, não está atravessando o seu melhor momento. É o pior momento dele com a camisa do Vasco da Gama. E se no Flamengo o Pedro banca, se no Atlético o Hulk banca, se no Palmeiras o Vitor Roque e o Flaco Lopes já bancaram, se no Fluminense o Cano banca, por que o Verratti não pode ser preservado nesse momento que ele está ruim? Por que o Fernando Diniz não pode ter outra opção, como Carlos Andrés Gomes e até o David, que entraram no segundo tempo e o time deu uma melhoradinha ali, principalmente em produção? É algo que tem que ser conversado, cara, porque infelizmente o Verratti não está conseguindo ajudar o Vasco, como ele já ajudou diversas vezes, mas não adianta, o campo tá gritando pro Fernando Diniz e ele não tá escutando. E ele é só um dos problemas, tá? No final das contas, eu resumo tudo isso aos desfalques do Barros e o Carlos Cuesta, porque, junto com o Robert e Renan, foram os caras que deram a sustentação pro Vasco. Só que assim, não tem como não olhar para a parte ofensiva, e eu digo isso até pensando num Felipe Coutinho, que precisa de um jogador melhor para você associar. Coutinho fez um jogo ruim ontem? Não, era o único que estava tentando. O Nuno ontem também, jogo horroroso do Nuno ontem. É um jogador que eu gosto muito, excelente jogador, uma contratação muito boa, mas jogo muito fraco. Então assim, cara, a gente tem que pensar nessas situações, o Diniz tem que pensar em encontrar soluções melhores, mas dito tudo isso,
Nada de terra arrasada. Foram 7 pontos conquistados em 12 contra 4 adversários de 16. O Vasco, para mim, encontrou sua consistência na temporada. Ontem foi um ponto fora da curva, levando sempre em consideração que o Palmeiras é muito forte, mas que o Vasco tem que fazer um campeonato consistente. Ficar entre os 10, garantir uma vaga ali na competição continental, seja Sula ou seja Libertadores, e preparar esse time para dezembro, para a Copa do Brasil. Esse é o ponto mais importante. É isso. O mais difícil no torcedor. Amigas e amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse time do Vasco a gente não dá pra confiar. É uma vergonha. O time do Vasco é um time, parece que é um time de várzea. Como é que pode o Palmeiras fazer 3 gols com muita facilidade nesse time, sabe, do Vasco da Gama? Jogadores livres pra fazer gols. Será que foi por causa do Pix? Acho que não, né? Vamos deixar essa dúvida no ar. É uma vergonha, cara. É uma vergonha, sabe? Vamos torcer para que o Fernando Diniz possa dar uma cara, né? O Vasco não consegue ganhar do Palmeiras fora de casa de jeito nenhum. Isso tem que acabar. O Vasco, gente, não pode se apequenar para nenhum clube do Brasil. Não pode. E agora a gente está vendo aí que a Crefisa pode virar dona de 20% do Vasco, né? Pedrinho tá tentando, né, achar um comprador, achar um cara de confiança, né, uma empresa de confiança. E a Leila Pereira, né, junto com a Crefisa ali, que ela é uma, né, as donas da Crefisa, né, sabe administrar muito bem. Ela e o Solamar, que é o esposo dela, sabe, estão vendo esses 20% do Vasco com muitos bons olhos. E aí, seria uma boa ver a Leila Pereira à frente do Vasco da Gama? Uma coisa é certa, o Vasco não ia ficar essa bagunça que está. É porque o Vasco teria dinheiro. O Vasco teria dinheiro. Então, assim, chegou a hora, né? Chegou a hora de dar a volta por cima. Vocês concordam? No próximo vídeo eu vou atualizar vocês. O Vasco tem interesse, né, em um atacante já para a próxima temporada. Joga na seleção chilena. Então, assim, se inscreva no canal, deixa o like. A qualquer momento estarei de volta, né? Vou atualizar vocês sobre tudo que está acontecendo. O sentimento jamais pode parar. Fiquem com Deus e até a próxima!